Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar novamente sobre um tema que já foi falado aqui no nosso canal, que é a diferença entre os termos artrite e artrose. Aí você me pergunta, Dr. Paulo, mas por que o senhor vai falar de novo sobre esse assunto? É que os pacientes ainda ficaram com dúvidas. Eu vou falar de uma forma um pouquinho mais objetiva essa diferença conceitual de artrose e artrite. Eu sou o Dr. Paulo Barros, nós somos da Barros e Barros Médicos Associados. O nosso site na internet é www.barrosebarros.com.br e o meu canal de YouTube é Dr. Paulo Barros. Faça a inscrição no canal e se você gostar dos vídeos, dê um like, ok? Vamos então a essas definições. O termo artrite, ele significa, na verdade, inflamação de uma articulação. Essa terminação "ite", quando a gente usa na medicina, geralmente quer dizer inflamação. Por exemplo, inflamação do fígado, hepatite. Inflamação do rim, nefrite. No caso, artrite é inflamação da articulação. A artrose, ela é uma doença de um tecido da articulação, que é a cartilagem. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é artrose, eu preciso explicar para vocês como que funciona e quais são os componentes de uma articulação. Então vamos ver rapidamente quais são os componentes da articulação e quais são os tecidos desta articulação que também podem inflamar. E o que é realmente a artrose, onde que ela fica, onde fica a cartilagem. Aqui vemos uma representação esquemática de uma articulação vista em perfil. O osso frente a outro osso, acima do osso nós temos a cartilagem, revestindo a articulação. Você tem uma membrana sinovial, em torno dela existe um ligamento e os tendões que ligam os ossos aos músculos. E entre o músculo e o osso, para melhor escorregamento das estruturas, existem bolsas, ou chamadas bursas, que são feitas de membrana sinovial. Como vocês viram, a articulação tem vários tecidos. Então, por exemplo, quando nós falamos em artrite, é toda a articulação que está inflamada. Quando nós falamos em sinovite, é inflamação só daquela membraninha sinovial que tem dentro da articulação. Quando nós falamos de uma tendinite, é quando você tem o tendão que está perto da articulação, na maior parte das vezes, que está inflamado. Que é aquele tecido que eu falei que liga o músculo ao osso. E por fim, aquelas bolsas, né, que tem entre os músculos ou entre o tendão e a articulação, o tendão e o osso, que ela pode se inflamar causando as bursites, né, que é mais comum, vocês já devem ter ouvido falar de bursites de ombro, por exemplo. Bem, eu falei que artrite é inflamação de uma articulação.
Mas aí vocês podem me perguntar, doutor Paulo, o que pode causar inflamação da articulação? Bom, um trauma, por exemplo, quando alguém contunde alguma articulação, ela inflama, fica inflamada, dá uma artrite. Outra doença, por exemplo, são as doenças infecciosas. Existem infecções das juntas, infecções das articulações. Existem doenças chamadas metabólicas, como por exemplo, a doença causada pelo ácido úrico, a gota, que dá artrite, que dá uma inflamação muito dolorida da junta. Você também tem as doenças imunológicas, né, chamadas autoimunes, como por exemplo, a doença chamada doença reumatoide, o próprio lúpus, ela pode inflamar e dar artrite, como por exemplo a febre reumática, né? Doenças neoplásicas, por exemplo, cânceres, alguns deles dão uma reação no organismo que pode também desenvolver artrite, né? Doenças endocrinológicas também. Então, por exemplo, alterações da tireoide, ela pode também, paralelamente ao quadro da tireoide, causar uma artrite, ok? Vamos falar agora sobre artrose. Como já falamos, a artrose é uma doença da cartilagem. A cartilagem cobre o osso na articulação, minimizando o atrito e o impacto no movimento articular. A cartilagem é composta por moléculas grandes, chamadas glicoproteínas, água e células, chamadas condrócitos. Este conjunto de células, proteínas permeadas com água é que mantém a chamada estrutura terciária da cartilagem, como se fosse uma esponja rígida. O condrócito continuamente repõe estas glicoproteínas, que são quebradas com o uso da cartilagem. O que ocorre na artrose é que o condrócito passa a ter uma velocidade menor de reposição deste material glicoproteico e a cartilagem começa a apresentar rupturas e dilacerações das suas estruturas terciárias, expondo osso contra osso na articulação, desencadeando inflamação, dor e limitação no movimento. Outra confusão muito comum que acontece com as pessoas é confundir artrose com envelhecimento articular. A artrose é mais incidente em pessoas com idade, porém o mecanismo de envelhecimento articular é bem diferente, ou seja, uma articulação envelhecida ela tem componentes diferentes do ponto de vista clínico do que uma articulação com artrose, ok? Vamos falar um pouquinho só sobre dessas diferenças. No envelhecimento, o que ocorre é uma diminuição no conteúdo de água e apoptose, ou seja, morte celular dos condrócitos. Já na artrose, o que ocorre é uma incapacidade do condrócito na reposição de material, principalmente das glicoproteínas, para a manutenção de sua estrutura terciária, ocorrendo então um verdadeiro desabamento da cartilagem. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Barros e nós somos da Barros e Barros Médicos Associados. Obrigado.